Então abra comigo primeiro Atos capítulo 12. Atos 12. A gente vai ler do verso 1 até o verso 5. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava guardado no cárcere, enquanto isso a igreja orava por ele. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra que nos lembra a necessidade da oração e especialmente da oração comunitária e pública na Tua casa, Senhor. Nos ajude a termos de volta a importância dessas reuniões, que são bíblicas e são extremamente necessárias, Senhor Deus, para o nosso desenvolvimento cristão e a nossa santificação. No nome do Senhor nós pedimos isso. Amém. Hoje a gente vai tratar de como as reuniões de orações devem ser implementadas. Como é que é um formato bíblico de reunião de oração, com base no texto do Dr. Gelbic, e algumas regras gerais sobre essa reunião. Primeiro, ele fala sobre a abertura dessa reunião. Ele diz assim: um líder indicado pelo conselho abre a reunião com o cântico de um salmo apropriado, uma leitura das Escrituras curta e uma breve meditação envolvida com uma verdade sucinta que aqueça o coração, destinada a despertar da letargia e edificar os famintos espiritualmente. Quando a gente vai começar uma reunião de oração, em primeiro lugar, a gente tem que saber quem vai dirigir, né? Não pode ser qualquer pessoa, mas uma pessoa que está sendo designada pelo conselho, ou seja, aquela reunião, apesar de ser muito mais informal do que é uma reunião da igreja, um culto da igreja, ela ainda assim tem certa formalidade, porque o ambiente da igreja está sendo utilizado, é algo oficial da igreja e o nome de Deus está sendo invocado ali. Então, é o conselho que vai delimitar quem vai governar, ou quem vai dirigir essa reunião de oração. Geralmente são os presbíteros da igreja e quase sempre dentre os presbíteros é escolhido o pastor. Mas é possível que um presbítero possa dirigir, e é possível até mesmo que, num caso especial, um diácono possa dirigir a reunião de oração, né? Em casos extremos mesmo, até um membro da igreja que seja alguém de notável piedade e experiência também poderia dirigir uma reunião de oração. No nosso caso, há uma dificuldade porque a nossa reunião de oração ela dura cerca de 40 minutos e a reunião de doutrina mais 40 minutos. É uma única reunião que a gente faz por semana envolvendo doutrina e oração. Então, como vai ter a parte doutrinária, que é ensino, e esse ensino ele deve estar sempre atrelado ao presbiterato, logo quem vai cuidar da nossa reunião de oração também deve ser um presbítero. Mas quando não há essa função dupla da reunião, tranquilamente um diácono poderia também cuidar dessa reunião de oração. Já fizemos isso aqui anteriormente, quando eu ficava em Recife, a semana inteira em Recife, por conta do seminário, e tinha reunião de oração. Eram alguns irmãos que não tinham ainda um ofício, até porque a igreja não era organizada, mas eles cuidavam da reunião de oração, porque tinham experiência já tinham trabalhado com outras igrejas na liderança, e
E eles faziam isso sem problema nenhum. Hoje não dá mais, porque hoje nós temos uma igreja já com a parte da doutrina atrelada. E temos um pastor para isso, então não faz sentido, num ambiente ordinário, você deixar que o pastor fique em casa ou sente para ouvir quando você tem, e coloca um irmão para falar quando o pastor foi designado para isso, né? O ministério dele é esse. Então, designar a pessoa para governar, para orientar essa reunião de oração, você vai ter um cântico de um salmo, a gente sempre faz isso, 1 ou 2 salmos a gente canta. Também a citação de um texto bíblico não longo. Hoje o texto bíblico é sempre ligado à oração. Antes de a gente começar a orar especificamente, eu trago um texto, como eu faço também na oração pastoral durante os cultos, sempre tem um texto remetendo à oração, e esse texto ele vai nos despertar da letargia, ou seja, durante a semana nós estamos presos a muitas questões desse mundo, e quando a gente para orar, é preciso despertar o nosso espírito com a palavra, para que algumas verdades sejam ditas e a gente possa então nos concentrar nessa oração. Em segundo lugar, ao recolhimento dos pedidos de oração. Ele fala aqui nos próximos 5 minutos. A gente gasta mais do que isso, né? Por quê? É preciso, quando a gente vai orar, a gente saiba pelo que está orando. Então, sempre no nossa reunião de oração, a gente permite que os irmãos falem um pouco sobre a sua situação. Então, algumas pessoas estão doentes, então vai ser explicada a doença, qual tem sido o diagnóstico, o tratamento, como é que está acontecendo, se houve evolução, se não houve, para que a gente saiba exatamente pelo que a gente vai orar. Se já houve uma evolução, dá graças a Deus e pedir pelo o restante do tratamento. Se a situação está ficando cada vez mais grave, então nós vamos orar para que Deus reverta essa situação. Então a gente gasta aí entre 10 e 15 minutos, pelo menos, entendendo, não só ouvindo, mas entendendo os motivos de oração de cada um dos irmãos. Depois que a gente ouve os motivos de oração, a gente vai entender quais são os motivos de cada oração, né? Pelo que nós devemos orar. Então a gente deve orar pela igreja, né? Ele diz assim, eles podem incluir orações pelas necessidades de pessoas e famílias, igrejas específicas, a denominação de alguém, a nação, programações evangelísticas ou o ministério da igreja. O líder então lê a lista e encoraja as pessoas a orarem sem pausas extensas e com volume suficiente para que outros possam ouvir. Você percebe que na igreja do pastor Joel Bick é muito semelhante à nossa. São os membros que oram. Não é só o pastor que ora na reunião de oração, mas os membros oram. A gente divide os motivos de oração e cada um vai orar pelo motivo do outro. Isso, como a gente já viu na aula anterior, a importância disso é para que eu comece a me identificar com o problema do meu irmão. E isso começa a suscitar na igreja um espírito de encorajamento para que as nossas reuniões em casa também sejam assim. Orando não só pelas questões da nossa casa, mas pelas da igreja também. E aqui você tem orações sobre a igreja ou igrejas específicas. A gente já orou muitas vezes por denominações que não a nossa, que estão precisando de oração, sobre pessoas que estão com algum tipo de dificuldade. Então são muitos os motivos. Quem vai orar precisa orar sem pausa extensa. Às vezes o pessoal começa a colocar uma emoção muito grande na oração e aquela coisa muito melosa. A oração não deve ser assim. Se é assim algum clamor individual, que seja, mas ordinariamente na reunião de oração você deve orar com um volume que os outros possam ouvir. Então isso precisa ser colocado pelo pastor. Irmãos, não precisa gritar, mas não pode falar muito baixo para que os outros ouçam. E sem pausas extensas. Ou seja, termina a oração, começa outra oração. Ele vai falar depois do tempo também. E ele delimita aqui um tempo pelo menos de 5 minutos para cada um. Porque você foi designado para orar por tais motivos, você deve orar por tais motivos.
e não sair orando pelo mundo inteiro, né? Você foi pedir para você orar por saúde, aí você ora por saúde, educação, segurança, tudo. Você deve orar por saúde e se delimitar naquela área específica. Ele diz ainda: pedidos de oração particulares ou banais deveriam ser evitados numa reunião pública. Nada pode desanimar uma reunião de oração tão depressa como longas pausas, orações inaudíveis e pedidos triviais. A gente deve orar por tudo nessa vida, por tudo que é lícito. Mas existem algumas orações que são tão específicas da nossa casa, tão particulares, que não vem ao caso de você orar na igreja. Porque, primeiro, não é um interesse assim da igreja como um todo, e outro motivo que não está citado aqui, e eu entendo que seja um motivo justo, é que você vai expor sua casa. Né? Você não deve expor sua casa por motivos triviais, mas aquilo que realmente é justo para aquela reunião. Então, questões que são muito particulares da sua casa, você pode chamar a liderança para tratar, você pode orar em casa, mas você não deveria trazer para a reunião de oração. Nem expor detalhes do problema, quando isso não é conveniente. Sabe, irmãos, apesar de a gente estar na igreja e sermos todos irmãos, mas existem coisas que a gente não deve trazer para o conhecimento das outras pessoas, porque o nosso contexto nós entendemos, mas o outro talvez não vai entender. A situação que a gente passa em casa tem motivos dentro da maneira de viver que nós temos na nossa casa, que vai ser estranho para o outro. Então, se está passando um problema com sua esposa, você vai dizer tudo que sua esposa faz em casa. Um exemplo, você vai pedir pelo seu casamento, e Deus, que conhece todas as coisas, vai atender. Você não vai descrever os males que sua esposa faz, ou as coisas que seu marido faz na sua casa, seus filhos, expor seus filhos. Não deve fazer isso, mas dizer de maneira geral o que você precisa em oração. Oração pelos membros, ele diz. As pessoas devem ser lembradas de que toda oração precisa da bênção do Espírito Santo. A oração deve ser oferecida no espírito correto: arrependimento humilde, confissão humilde, petição humilde, ardor humilde e louvor humilde. E toda oração deverá ser pronunciada no nome de Jesus Cristo, fora de quem nenhuma oração é realmente respondida. Então, quando começar a orar, ter cuidado com a soberba. Já falamos sobre isso aqui, né, de você usar um linguajar que não é o seu, naturalmente, e usar uma entonação de voz que parece que vai argumentar com Deus só com a entonação, que Deus vai se sentir persuadido pelo modo que você fala, e então Ele vai lhe dar alguma coisa. Deus não está preocupado com o seu tom de voz, Ele está preocupado sim com o conteúdo e a sinceridade de sua oração. O Dr. Gelbic vai falar depois que a gente não deve, por exemplo, desencorajar ou criticar as orações daqueles que têm menos conhecimento teológico, né, principalmente, ou conhecimento geral. Nunca aconteceu na nossa igreja porque a média de instrução é muito boa, mas você vai numa igreja com pessoas mais humildes e você tem muito erro de português na oração. Você não vai criticar o irmão por conta disso. Você vai suportar a debilidade dele. Né? Não é para estar fazendo gracinha, nem dando risada do modo que o irmão fala, mas respeitar. Ele está orando de maneira sincera e precisa ser respeitado. Né? E por fim, depois de cerca de 1 hora, o pastor ou líder deverá encerrar com uma oração. A reunião de oração começa e termina com oração. A reunião poderá ser concluída com o cântico de um outro salmo ou a doxologia. Ou um salmo, ou então uma doxologia, que é um hino de engrandecimento ao Senhor. Veja, a igreja do pastor Gelbic, ela também canta só salmo no culto. Mas ele entende que numa reunião como essa, há a possibilidade de você cantar um hino, sem problema nenhum. E a igreja vai terminar a reunião de oração
cantando e orando ao Senhor. De uma ponta a outra você tem aqui oração no começo, uma rápida palavra e um salmo, oração, né, por todas as causas da igreja e no final uma oração para terminar. A reunião de oração é para orar. A reunião de oração é para orar, não é para outra coisa. Por muito tempo, eu participei de reuniões de oração que não tinha praticamente oração. Era uma reunião muito mais, às vezes, doutrinária, ou uma reunião muito de ficar sabendo ali qual era a necessidade do outro, mas de oração você não tinha aí 5, 10 minutos, era muito rápido. E quando começava a oração comunitária, eram as pessoas separadas. Então, fulano, ciclano, senta ali, outro grupinho aqui, e ali a reunião de oração da igreja. Então, para reunir a igreja para orar, você dividia a igreja. Oi, Ian. Música, é verdade. É uma oração, uma música. Oração, uma música. Então é uma reunião de oração e louvor, né? Não é uma reunião de oração. A reunião de oração é para orar. Nós deixamos isso muito claro aqui. Os primeiros 40 minutos da reunião é oração. E depois você tem a parte doutrinária. Mas a gente vai tratar de uma doutrina na reunião de oração, porque não é o sentido da reunião. Então se ora sempre. Não é momento de debate, de entrar em debate teológico na reunião de oração. É momento de entregar ao Senhor as nossas petições e agradecer ao Senhor. Agora, falando sobre regras gerais, né, modelos práticos, ele volta a tratar aqui sobre a importância da supervisão do conselho. O conselho de presbíteros deverá supervisionar os encontros e escolher a pessoa que vai dirigir a abertura devocional para cada encontro. Ele está pensando aqui numa igreja muito grande, que tem várias reuniões de oração. Pela conveniência de cada igreja, ela pode ter uma na terça, uma na quarta, uma na quinta. Por quê? Tem tanta gente que tem algumas pessoas que só podem na terça, outras só podem na quarta, outras na quinta. Então a igreja, de acordo com a necessidade, ela vai entendendo isso aí. Então na terça vai ser fulano de tal que vai tomar conta, na quarta aquele outro, mas sempre sob a supervisão do conselho. Isso aqui evita o quê? Evita, por exemplo, a entrada de pentecostalismo no nosso meio. Você tem inúmeras igrejas presbiterianas que no domingo o culto é extremamente tradicional, um culto firme, mas se você for na reunião de oração é uma Assembleia de Deus. Tem língua, tem profecia, tem tudo. Porque quem está tomando conta de lá, daquela reunião, não é o oficial da igreja, é algum irmão que tem um problema nessa área e lá ele consegue ficar naquela igreja ainda porque ele solta o pentecostalismo na reunião de oração. Então não pode haver reunião de oração sem que haja supervisão do conselho, inclusive na sua casa, se não for a oração da sua família. Quando há a oração da família, ali já existe um supervisor, que é o pai. Na ausência do pai, a gente já estudou que a mãe, a dona de casa, a mãe, ela vai exercer o papel de liderança na ausência do pai. Isso não tem problema nenhum, porque o próprio mandamento é honra teu pai e tua mãe. Então que isso fique claro, na reunião em casa, a mãe também pode liderar na ausência do pai. Mas nunca famílias da igreja podem se juntar para fazer uma reunião de oração à parte da igreja. Porque quando nós lemos aqui, faz tempo já, deixa eu ver como é o nome, Diretório para Culto Doméstico da Assembleia de Westminster, que foi produzido pela Igreja da Escócia. Naquele diretório, que é presbiteriano, ele explica por que você não pode ter duas famílias se reunindo, 2 ou 3 famílias se reunindo em reunião de oração à parte da igreja. Por quê? Porque diz assim: com o tempo, os irmãos irão usurpar o ministério público da palavra. Isso é a coisa mais simples do mundo. Hoje eu digo já há algum tempo, há uma força muito grande na igreja, uma tendência muito grande na igreja para
você tem aquelas chamadas igrejas em células, né? Já devem ter ouvido falar sobre isso. Que aí tem outros tipos de nomenclatura: igreja em célula, grupo familiar, pequeno grupo, né? O pequeno grupo, que é muito forte, até dentro da igreja presbiteriana. Eles tentaram se isolar das células, né? Porque é um formato bem fechado. E aí disseram, não, dentro da igreja presbiteriana pode o pequeno grupo. E a própria denominação, ela subscreve essa possibilidade. Eu entendo que isso é dar um tiro no próprio pé, quando o conselho permite isso acontecer. Por quê? Você vai ter ali um grupo de 15, 20 pessoas, que inevitavelmente vai ter uma liderança, porque sempre tem. Em todo grupo há um líder, e esse líder, ele vai naturalmente, mesmo que seja um irmão submisso, um irmão piedoso, naturalmente, ele vai usurpar o ministério pastoral. Como? Ele vai começar a aconselhar as pessoas daquele grupo. Ele vai começar a exortar as pessoas. Eu já ouvi casos de membros serem disciplinados, veja que loucura, disciplinado no grupo familiar, num pequeno grupo. De que maneira? Ele foi exortado pelo líder, e ele foi retirado, por exemplo, ele tocava violão, ele não vai tocar mais. Isso é uma disciplina. Ele foi, de algum modo, ele recebeu uma restrição dentro do grupo, à parte do conselho. E aí, quando eu estava no seminário, a gente leu alguma coisa sobre isso, infelizmente, mas é bom porque hoje eu estou me lembrando. E existe uma estrutura para isso. Casos onde o líder do pequeno grupo deve tratar, entre eles, e os casos que devem ser levados para a igreja. Veja que loucura. Então, você tem agora não mais uma igreja, mas você tem algumas dezenas de igrejas numa igreja grande. Tem 20 grupos, são 20 pequenas igrejas. E 20 pequenos pastores, que não tem conselho. Ou seja, é uma igreja presbiteriana, que ela é governada nessas partes de maneira episcopal. Caso o problema seja muito grande e o líder seja humilde ao ponto de querer trazer para o conselho, então vai para o conselho. Vai para o pastor e depois vai para o conselho. Claro. Exato. Existem alguns irmãos, eu conheço alguns que eram líderes de pequeno grupo, que assim, dentro dessa estrutura equivocada, mas eles tentavam sempre passar para o pastor e serem assim, o mais leais possível. Mas a gente, para ser leal, a gente não precisa fazer o errado. É melhor a gente ser leal fazendo o certo. Então, se vai precisar um dia de nós termos uma segunda reunião de oração, quem vai cuidar da reunião de oração continua sendo o conselho. Certo? Se você deseja ter algum tipo de reunião, porque você vê uma possibilidade de evangelismo com seus vizinhos, né? E você vai evangelizar seus vizinhos, isso não é reunião de oração. Isso aí você tá pregando a palavra, né? Evangelizando. Mas se você vai tornar isso uma coisa sistemática, você deve pedir a orientação do seu conselho, né? Porque toda instrução na igreja cabe ao conselho da igreja. Tudo que é ligado à misericórdia diz respeito à diaconia. Por exemplo, você quer sistematicamente ajudar uma instituição. Você é membro da igreja e você quer ajudar. O que você deve fazer é procurar a junta diaconal, dizer a necessidade e pedir orientação dos irmãos, para você não usurpar um ofício que não é seu. Deus não lhe deu essa parte é deles. E você deve, e aí com submissão eles vão lhe orientar e vão lhe ajudar, e você vai poder fazer a coisa certa do modo certo. Se você tem uma possibilidade de evangelizar as pessoas sistematicamente, né, com uma reunião que pode ser até doutrinária também, peça ajuda ao conselho. Pois não? Já são convertidas, Exato. Então, lá na Igreja Zona Sul, quando eu fui presbítero, nós tínhamos um ponto de pregação que começou assim. Ele era num prédio ali na rua João Pessoa.
Então, uma irmã que morava no prédio, ela viu uma possibilidade de evangelismo sistemático ali, era na terça-feira, e havia um rodízio. Uma vez eu pastor, uma vez eu ia, e a gente ia se revezando assim. Mas sempre tinha um oficial da igreja cuidando daquela reunião. E algumas pessoas de lá passaram a ser membros da igreja. Quando isso é dessa maneira, quando você faz do modo certo, isso acaba atraindo pessoas para dentro da igreja. Quando isso é mal feito, o que é que acontece? Ali vira uma igreja. Há uma divisão, aquilo ali vira uma igreja. E uma igreja que nasceu em rebeldia, né? Não sob as bênçãos do Senhor. Quantas igrejas não têm esse histórico, né, passado? Então o conselho deve direcionar e supervisionar esse trabalho. O conselho deve prover os membros da igreja com roteiros de reuniões de oração. Se são muitas, que existe ali um roteiro básico pelo que orar. O conselho deverá enfatizar que apenas membros professos da congregação podem dirigir os encontros e orar neles em voz audível. Só quem pode dirigir é um membro da igreja, só quem pode orar numa reunião de oração são os membros professos da igreja. Você não vai botar um visitante para orar se você não conhece ele. A não ser que seja um visitante, né, que você sabe que é realmente crente da igreja. Por exemplo, chegou aqui um irmão que eu conheci lá no Rio, na igreja do pastor Oreb. Hoje se transferiu para Recife, está na igreja do pastor Paulo Brasil. Eu já conheço há muito tempo. Qual é o problema de colocá-lo para orar? Eu sei que ele é crente. Mas você não vai botar uma pessoa que chegou aqui, às vezes é um descrente, né? Então, quem vai orar na reunião de oração são aqueles que são crentes professos no Senhor. O local, a hora e outras especificações da reunião de oração deverão ser bem claras. Estes detalhes devem ser impressos no boletim. Ele deverá regularmente e calorosamente, falando do pastor, encorajar todo o rebanho a comparecer a estas reuniões, elevando-as acima de todas as outras atividades e ministérios da igreja. Estas reuniões devem ser realizadas em vários locais da igreja, cuja acústica seja boa e os assentos confortáveis. Então, o local, a hora, tudo vai ser determinado pelo conselho. Porque quando é o conselho que determina, aquilo ali deixa de ser uma reunião eventual e passa a ser um trabalho ordinário da igreja. Por que registrar no boletim? Para que fique claro que aquele é um trabalho que é obrigação dos membros estarem presentes. Tudo na igreja reformada ela é feita a partir de juramentos. Tudo que é requerido de um membro e de um oficial é por meio de juramento. Quando eu fui ser ordenado, eu jurei diversos pontos doutrinários, inclusive de fazer o trabalho pastoral nas casas, nas visitas e tudo mais. O membro da igreja, quando ele está sendo recebido, ele não só se submete a uma autoridade divina, mas a autoridade divina que ela é representada no conselho da igreja. Então, quando o conselho diz assim, o culto é 9h30 da manhã, nós devemos entender que, dado que aquele conselho tem uma autoridade que veio do Senhor, é Deus que está dizendo que o culto é 9h30. Agora, para o conselho é dito também que ele deve ter bom senso. Por exemplo, se o conselho bota a reunião, o culto da manhã, de 5 horas da manhã, isso não é bom senso. Então, provavelmente ele está errando. Isso aí não é uma coisa que vem de Deus. Mas se é um horário conveniente, e há um local conveniente para a oração e para a reunião, né, da igreja, então ali é Deus instituindo aquele lugar e aquela hora para que haja a reunião. Isso acontecendo, passa para uma outra obrigação do conselho, especialmente do pastor. Ele deve encorajar regularmente e calorosamente os irmãos a participarem da igreja. Eu tenho tentado. Essas aulas aqui é mais uma tentativa de a gente ver mais pessoas na reunião de oração. O trabalho do conselho da igreja é encorajar os irmãos para a reunião de oração. Nós já passamos aqui por temas
muito bons, né, na reunião, né? Nós sempre deixamos muito livres os irmãos para os seus pedidos, para orarem. E entendo também que existem algumas pessoas que têm dificuldade de orar em público, então não coloco essas pessoas. Quando eu sei, eu não coloco para orar, só coloco quem eu percebo que ora sem dificuldade, para que nada disso seja um impedimento para você vir para a reunião de oração, né? E se eu estou colocando alguém que não quer, é só dizer, desde que venham. É um trabalho que o conselho deve fazer, mas que deve haver uma resposta da igreja participando dessas reuniões. Já nos encaminhando para o fim, as pessoas devem ter atitudes humildes e afetuosas umas para com as outras, já falei sobre isso aqui. As pessoas devem orar por grandes e pequenas coisas. Deverão orar para a glória de Deus, o crescimento do seu povo, a conversão dos pecadores e o avivamento mundial. Aí parece uma contradição, né? Ele disse lá que não deve orar por causas muito específicas e agora por grandes e pequenas coisas. Mas eu acho que eu expliquei. Lá você não deve falar sobre questões específicas da sua casa, não deve abrir sua casa, mas você deve orar tanto por questões pequenas como grandes. Quando é no momento da oração por saúde, a gente não ora simplesmente por alguém que está com câncer, mas a gente ora pela dor na coluna de uma pessoa, pela gripe do outro. Por quê? Porque tudo isso está nas mãos de Deus. Tanto faz ser uma doença gravíssima ou uma doença aparentemente simples. Porque doenças simples, se não houver intervenção divina, podem se tornar graves. Então a gente coloca tudo nas mãos do Senhor. Tanto as coisas grandes como as pequenas. Devemos orar pelo crescimento da igreja e pelo avivamento mundial. Não somente o avivamento na nossa igreja, mas o avivamento no mundo, para que haja prosperidade dos filhos de Deus. Devemos orar pelos idosos, pelos que vivem sós, pelos doentes e pelos jovens. Devemos orar pelos casamentos problemáticos. Aí veja, é uma questão particular, mas pode ser tratada na reunião de oração. Agora você não vai tratar do problema do casamento aqui, né? Esse aí vai ser tratado no gabinete do pastor. Mas aqui você vai orar por um casamento problemático. Famílias falidas, filhas e filhos pródigos, deverão orar pelos líderes do governo, pela renúncia de pecados públicos, tais como aborto e quebra do dia do Senhor. Veja só, a gente deve orar pelo governo, não só para que tenhamos um governo bom, mas que eles se arrependam de quebras dos mandamentos, tais como a quebra do 4º mandamento. Eu me lembro muito bem que há cerca de 1 mês ou 2 meses, esse foi um dos motivos de oração da nossa igreja, quando naquela lei chamada Lei da Liberdade Econômica, que é um projeto de lei, né, que passou pelo Congresso agora há pouco, um dos pontos daquele projeto de lei era que o domingo deixasse de ser um dia para descanso e passasse a ser encarado como um dia comum. Para quê? Sendo assim, você não teria mais essa restrição de ter folga aos domingos, que é uma dificuldade, por exemplo, para quem trabalha no shopping. Para quem vai fazer uma escala de funcionário que trabalha no shopping, o domingo sempre é um problema, porque você tem que ter aquela quantidade de domingos ali em que o funcionário vai ficar de folga. Com essa lei, isso não existiria mais. Então, uma parte dos deputados do PSOL, veja só, PSOL, PT, PCdoB, se levantou contra isso. Por quê? Porque ele sempre tem essa história, né, da pauta dos trabalhadores, do direito dos trabalhadores. Então, o motivo pelo qual eles se levantaram, a gente não sabe, né? A gente não pode entrar no coração deles. Mas aí a igreja orou para que o levante daqueles homens maus e ímpios trouxesse um benefício, né, para a igreja e para o nosso Estado, para que o nosso Estado se arrependesse do mal que iria fazer, e então essa lei não passasse. E pelo que eu soube, realmente não passou. Graças a Deus. Então, nós oramos para que o governo se arrependa dos seus pecados, inclusive a quebra do 4º mandamento.
e pelo retorno da verdade bíblica e da moralidade na terra. Ele diz mais: como regra geral, as orações não devem exceder 5 minutos. Aqueles pelos quais se ora deverão ser mencionados pelos nomes. Por isso a importância de ter um tempo anterior para conhecer os motivos. Suas necessidades específicas deverão ser indicadas, tanto quanto Paulo fez em Romanos 16 e em outras epístolas. Nenhuma pessoa deve ser reprovada por hesitar ou tropeçar na oração, já expliquei isso aqui. E por fim, as pessoas devem orar particularmente antes dessas reuniões pela bênção do Espírito. Elas devem pedir a Deus a bênção do avivamento, baseado nas Escrituras, pela obra do Espírito. Então, para participar da reunião de oração, você deve orar. Você deve, no culto doméstico, na quinta-feira, começar dizendo: Senhor, abençoe a reunião de oração hoje à noite. E na hora do almoço, Senhor, abençoe a reunião de oração hoje à noite. Você está se preparando para orar. E a gente se prepara para orar orando. Esse foi mais 2 capítulos que nós estudamos desse livro, um livro que tem nos edificado bastante. Parecia ser uma coisa desnecessária aprender sobre estrutura de reunião de oração quando a gente já tem uma desde o começo, mas é bom estudar o que a gente faz para fazer com maior consciência e inclusive avaliar se a gente está fazendo alguma coisa de uma maneira errada. Então, que Deus nos abençoe. Quinta-feira nós retomamos a reunião de oração, tratando sobre o tema Educando os nossos filhos para o casamento. Primeiro tema desse ano. Eu espero contar com os irmãos aqui, tanto para a reunião de oração, quanto para a nossa reunião doutrinária. Amém.